Olá, sejam bem-vindos. Então, vamos continuar a nossa disciplina de Hardware 2, sobre sistemas operacionais. Nessa segunda aula, o nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre a classificação dos softwares, dos programas, vamos falar sobre os programas livres, programas proprietários e iniciar a nossa atividade prática, como instalar um sistema operacional. Quando nós falamos em software, eles não são todos iguais, há distinções. Por isso, eles são classificados em 3 categorias. Vamos ver? A primeira categoria são considerados softwares de sistemas. Na segunda categoria, são os softwares de programação. E a terceira, nós identificamos como categoria os softwares de aplicação. Então, eles são classificados nessas 3 categorias, cada um com características bem distintas, que vamos ver agora. Começando aqui com o software de sistemas. Ele é responsável pelo funcionamento do próprio computador, de todo o hardware. São programas responsáveis por controlar o hardware, tais como os controladores, que são os drivers, de dispositivos que fazem a interface entre os periféricos e o sistema operacional. Um exemplo, um teclado, ele precisa de um controlador para que o sistema operacional possa receber os dados que você digitar. Então, primeiro ponto, o software de sistema, ele controla o hardware, ou seja, você não atua diretamente no hardware, porque tem algo antes que interage com você, certo? Um outro exemplo, você vai comprar um novo componente ou comprar um novo periférico, ou uma impressora multifuncional, e você vai ter que instalar. Para que seu computador reconheça, você pode utilizar os recursos desses periféricos, você vai precisar instalar os drivers. Esses drivers são eles que vão fazer o intermédio entre o novo periférico e a tua máquina. É claro que são programas, e o programa que faz esse gerenciamento é exatamente esse software, que nós chamamos de software de sistema. Um exemplo, comprei ou adquiri, eu vou instalar um pendrive. Quantos segundos um pendrive fica para ser reconhecido pelo sistema? Então, primeiro ele vai reconhecer que pendrive é aquele, quais as características dele, para poder liberar aquela tela que você vai conseguir visualizar os arquivos. Se houver ou não, no teu pendrive, no caso. Então, esses controladores, esses drivers, que na realidade eles são aplicativos, certamente você já ouviu falar dos drivers, Esse driver, ele não tem o R, Ele é um hardware, e os drivers, com S, eles são exatamente o controlador, ou aplicativo que gerencia o funcionamento desse componente, desse periférico. Então, vamos repetir aqui. Drivers com R e S no final são os aplicativos que gerenciam o funcionamento do periférico. Já o driver sem o R, só o driver, esse é o hardware, que é a parte física. Um dos mais importantes desses programas são os sistemas operativos. Como exemplo, nós temos aqui o sistema MS-DOS, que é o sistema operativo de linha de comando, que funciona com essa tela preta, onde você vai adicionar ali, você trabalha através de comandos, executa comandos. O próximo slide aqui vai mostrar um outro tipo de sistema operativo, de ambientação gráfica, como no exemplo nós temos o Windows, que apresenta uma interface gráfica personalizada. O próximo é o sistema operativo, como exemplo, nós temos um Mac OS, que são ambientes gráficos, como exemplo aqui de interface personalizada. Um outro sistema operativo que nós podemos mostrar é o sistema Linux, que é um exemplo também, que nesse caso aqui, o sistema operacional Linux Ubuntu. Agora, nós vamos ver a segunda categoria de software, que é o software de programação, Vamos conhecer. Classificação dos softwares, softwares de programação. São programas
para criar outros programas. Os desenvolvedores de software, ou programadores, né, como linguagens de programação, compiladores e outras ferramentas para traduzir softwares, tais como, né? Nós temos aqui linguagem de programação para produzir softwares. Um exemplo, Java, o C#, Python, etc. A terceira categoria são os softwares de aplicação, como os programas para desenvolver texto, fazer cálculos, apresentação gráfica, programas de navegação na internet, por exemplo, antivírus. Então, são considerados como softwares de aplicação. Os softwares estão no nosso dia a dia, ou seja, desde no pedido que fazemos na mesa do restaurante, ou aquele pagamento bancário, ou transferência eletrônica, no processador de texto, onde escrevemos o nosso currículo, por exemplo, ou até mesmo aquela conversa, né, num site ali, de chat, tratando esse assunto, ouvimos sempre se falar em software livre e software proprietário, né? O maior questionamento é, qual que é o melhor? Ouve-se muito dizer que o software proprietário é o melhor, que o software livre, que não é bom, mas é de graça. É verdade ou mentira? Na verdade, as duas coisas, né? A divisão de águas, né? Podemos chamar assim atualmente, entre software livre e software proprietário, gera muitas discussões. Existem dois tipos, dois times jogando como se fosse, né? Como se fossem os xiitas de software livres e os xiitas da Microsoft, né? Geralmente, quando falamos em software livre e software proprietário, você logo pensou em Linux e Windows. Bom, se você pensou assim, logo vamos primeiro explicar, então, corretamente o que é software livre e o que é software proprietário. Assim, nós vamos mudar muito o conceito, um pouquinho o conceito de Linux e Windows. Para começar a explicar o software livre, antes de dizer se é bom ou não, eu vou iniciar então pela pergunta. Quem nunca usou software livre? Sim, todos vocês já usaram software livre. E estão usando nesse momento. Onde? No protocolo TCP/IP, que todos nós usamos para navegar a internet, por exemplo, ou na rede do computador, ou do trabalho, ou de casa, ou qualquer lugar. É um software livre, né? Vamos ao conceito. Software livre, segundo a definição criada pela FSF, que é a Free Software Foundation, é qualquer programa de computador que pode ser usado, copiado, estudado, modificado e distribuído sem nenhuma restrição. A liberdade de tais diretrizes é central ao conceito, o qual se opõe ao conceito de software proprietário, mas não ao software que é vendido, almejado, lucro, por exemplo. Softwares comerciais, né? A maneira usual de distribuição de software livre é anexar a este uma licença de software livre e tornar o código-fonte do programa disponível. Traduzindo, software livre significa que ele é livre, ou seja, se eu comprar, sim, falei comprar, porque o software livre não significa que é de graça, mas pode ser. Posso, no momento que eu quiser, fazer uma cópia e te dar, por exemplo. Ou eu posso disponibilizá-lo a quem eu quiser. É livre. Eu comprei, é meu. Né? Posso também modificá-lo. Eu não gostei da barra vermelha, quero azul, né? Posso modificar. Como eu tenho acesso ao código de fonte dele, né? Eu posso fazer alterações a hora que eu quiser. A principal motivação do software livre é o compartilhamento de informação e conhecimento com o software livre e seu código disponível a qualquer um. Né? Pode-se aprender mais sobre programas e funções. Né? Se você está desenvolvendo um software e gostaria de ter uma função no seu software que você não sabe como fazer, mas tem um programa que faz, é só ver o código dele, copiar a função dele. Ela é livre e está lá para todos aprenderem, né? Vamos falar um pouco sobre a ideologia, né? As diferenças entre o software livre e o código aberto. Muitos defensores do software livre argumentam que a liberdade é essencial não só do ponto de vista técnico, mas também sobre a ótica da moral e da ética. É neste aspecto que o movimento de software livre
liderado pela FSF, que é Free Software Foundation, se distingue do movimento de código aberto, que é liderado pela OSI, que é Open Source. Os defensores do código aberto, também conhecido como Open Source, né, normalmente argumentam a respeito das virtudes pragmáticas do software livre, ao invés das questões morais, né? Então, a definição do software livre da FSF concentra-se prioritariamente na questão da liberdade do usuário. A definição de software aberto da OSI abrange as mesmas características, mas inclui algumas restrições adicionais, focadas no modelo corporativo e em negócios comerciais elaborados em torno do software. Então, não há uma grande discordância entre as duas vertentes. E boa parte da comunidade, ela se identifica com ambas as organizações, tanto a FSF ou a OSI. A diferença sutil está no discurso e no público-alvo, né? O conjunto de licenças aprovadas pela FSF e pela OSI é quase idêntico. E, portanto, em termos pragmáticos, podemos considerar que o movimento pelo software livre e a iniciativa pelo código aberto se preocupam com os mesmos objetivos que o software, né? Dessa forma, todo software de código aberto não pode ser considerado simplesmente um software livre. O simples fato do programa estar com o seu código aberto não garante nada sobre a sua distribuição, modificação e comercialização. Pode-se ter um programa com um código aberto, mas impossibilidade de modificações, contrariando o conceito de software livre. Então, existe essa diferença, é importante, então, entender. Vamos verificar. A diferença entre o software livre e software gratuito, né? Segundo a Free Software Foundation, é comum que a comunidade de usuários confunda softwares gratuitos, que é os freewares, com softwares livres. No entanto, a Fundação enfatiza que há um grande equívoco nisso que o usuário deve entender que é um software livre. Ao contrário de um software gratuito, né, é aquele que respeita a liberdade e senso de comunidade dos usuários. Richard Stallman cita que, para entender o conceito, pense em liberdade de expressão, por exemplo, não em refrigerante grátis. Isso significa que um desenvolvedor que distribui um software livre pode cobrar por isso ou fornecer o software de maneira gratuita. Então, existem também as vantagens e desvantagens do software livre, né? Uma importante característica do software livre é o compartilhamento de código-fonte. Esse compartilhamento pode simplificar o desenvolvimento de novas aplicações, que não precisam ser programadas a partir do zero, por exemplo. Essa vantagem tem impacto importante na redução de custos e na diminuição da duplicação de esforços. Além de que um maior número de desenvolvedores pode ser capaz de identificar e corrigir mais bugs ou falhas, né, em menos tempo. E um número maior de usuários pode gerar situações de uso e necessidades variadas. É esperado que o desenvolvedor seja mais cuidadoso com o seu trabalho, pois sabe que a sua produção será avaliada por outros profissionais e possivelmente terá reflexo em sua carreira profissional. Do ponto de vista econômico, o software livre promove o estabelecimento de vários fornecedores com base no mesmo software. A competição entre os fornecedores traz vantagens aos usuários, como melhorias no serviço de suporte e redução nos preços dos pacotes manuais, né? Por exemplo, cerca de 80% do dinheiro gasto com software pelas empresas são voltadas para aplicações personalizadas e treinamentos, né? Esse modelo de negócio, né, o suporte e venda de pacotes, incentiva o surgimento de pequenas empresas que podem atender os mercados locais e, consequentemente, acontece a redução da dependência de empresas estrangeiras, né? A pouca experiência do mercado em lidar com o software livre é o próprio fato do software ser, em geral, gratuito. Podem gerar dúvidas sobre a viabilidade econômica ou a qualidade do software, né? Esses conceitos, eles estão sendo revertidos aos poucos,
pois algumas empresas defendem a opinião de que é mais vantajoso aprimorar, contribuir com o software livre do que investir na construção de um novo software similar e proprietário. Né? Vamos falar um pouco dos principais projetos do software livre. Ao longo da evolução do modelo de desenvolvimento empregado em software livre, alguns projetos se destacaram dentro da comunidade de desenvolvedores e ganharam prestígio de um grupo de usuários pela sua qualidade. Esses projetos podem ser considerados ícones que representam o sucesso de uma metodologia que no início não atraiu empresas a adotarem devido à sua informalidade e à valorização dos indivíduos sobre os processos, né? Dentre os projetos que conquistaram tais prestígios, né, podemos citar o Mozilla Firefox, por exemplo, entre os melhores navegadores da internet do mundo, né, e o Android também, que é um sistema operacional para smartphones, né, e tablets muito popular. Vamos conhecer alguns. Então, vamos conhecer. O GNU, que é o Linux, né? É um sistema operacional mais usado em servidores, né? O que pode ser justificado pelo seu bom desempenho e compatibilidade. Ele foi o principal responsável pelo reconhecimento do sucesso do modelo de desenvolvimento de software livre, né? O núcleo Linux é a base para o Android, tornando-se um dos sistemas dominantes em smartphones e tablets. O GNOME é um ambiente na área de trabalho e interface gráfica com o usuário, conhecido como GUI, que roda sobre o sistema operacional. Composto inteiramente por software livre, ele pode ser usado em sistemas operacionais compatíveis com o Linux. Atualmente é um dos principais ambientes gráficos para computadores pessoais, sendo a GUI, conhecida, né, como padrão para as suas distribuições, né, GNU Linux, mais populares no mercado. O Linux Mint e o Ubuntu, né, também. Além disso, é também utilizado o OpenSolaris em outras importantes distribuições, tais como Debian, Red Hat, Enterprise Linux e Fedora. O servidor HTTP Apache, ou simplesmente o Apache, é um exemplo de software livre notável, pois é um servidor HTTP mais popular da web. E dessa forma, responsável pelo processamento da maior parte das páginas disponibilizadas atualmente na internet. Ao contrário de alguns servidores web proprietários, o Apache é multiplataforma, podendo ser usado em sistemas Post, Unix, GNU, Linux, o FreeBSD, etc. Windows e macOS. Eclipse. Originado a partir do Visual Basic da IBM, o Eclipse é um dos principais ambientes integrados de desenvolvimento de software IDE para a plataforma Java. Desenvolvido na própria linguagem Java, é considerado um dos melhores IDEs do mercado, né? Aqui tem algumas informações sobre, então, alguns, né, software livres, né? Eclipse. Originado a partir do Visual Basic da IBM, o Eclipse é um dos principais ambientes integrados de desenvolvimento de software, o IDE, para a plataforma Java. Desenvolvido na própria linguagem Java, é considerado um dos melhores IDEs do mercado, sendo pioneiro em diversos recursos de refatoração. Sua qualidade atraiu a comunidade de desenvolvedores, que criou suporte a diversos SDKs e linguagens de programação, tais como o C, C++, PHP e Python. Atualmente é usado como ferramenta oficial para diversas plataformas. Um exemplo notável é a sua adoção como a IDE padrão para desenvolvimento de aplicativos para o sistema operacional Android. Agora vamos falar sobre os softwares proprietários. Bom, acho que todos já usam, ou já usaram, né, ou estão usando, por exemplo, o software que está no seu celular, o software do seu banco, ou da escola, ou da empresa que você trabalha, entre outros lugares. Um dos mais conhecidos aí é o Windows, né? Nós vamos então ao conceito do software proprietário. O software proprietário, ou não livre, é aquele cuja cópia, redistribuição ou modificação
de alguma forma, são proibidos pelo seu criador ou distribuidor. A expressão foi cunhada em oposição ao conceito de software livre. Normalmente, a fim de que possa utilizar, copiar, ter acesso ao código-fonte ou redistribuir, deve-se solicitar permissão ao proprietário ou pagar para poder fazê-lo. Será necessário, portanto, adquirir uma licença, tradicionalmente onerosa, para cada uma dessas ações. Alguns dos mais conhecidos software proprietário são o Microsoft Windows, o Real Player, por exemplo, o Adobe, o Photoshop, o macOS, o WinZip, por exemplo, algumas versões do Unix também, entre outros. Em resumo, eu compro ou não, há versões freeware também, do software proprietário. Mas não posso te dar uma cópia, não tenho acesso ao código e não sei exatamente como ele funciona por dentro. Só sei o que ele faz, deixando de lado as bandeiras chiitas, por exemplo, é possível sim fazer uma análise de qual é melhor e qual é pior, mas isso vai depender de cada um de nós. Antes de analisar os melhores ou piores, vamos a uma pequena análise individual. Software livre, ele pode ser bom? Sim, ele pode ser bom. Quem os desenvolve são os mesmos profissionais que desenvolvem o software proprietário. Profissionais da mesma qualidade. A diferença é apenas a licença de uso. Software proprietário, ele pode ser bom? Claro. A respeito já foi dada no item anterior, por exemplo. Poxa, então, por que tanta discussão sobre esse assunto? É muito simples. Cada caso, no caso, vai depender de cada situação. Cada empresa, cada casa tem suas particularidades. O que é bom para mim pode não ser bom para você, e seja por motivos específicos ou culturais. Sempre que pensar em adquirir um software, você sempre ouvirá: este é bom, este é legal, este eu uso, este é muito caro, este tem de graça. Então, o ideal para escolher é seguir alguns critérios. Por exemplo, faça a pergunta antes: para que eu preciso desse software? Quais são as funções dele que eu vou utilizar? Essa pergunta é importante. A maioria usa o editor de textos apenas para formatar fontes, por exemplo. As funções utilizadas será igual a toda a equipe que utilizará? Quais os softwares disponíveis no mercado que atendem a essa necessidade, independente de licença ou custo? Fazer um piloto com cada um dos softwares encontrados, um comparativo, separar os que atendem 100% à especificação, escolher o melhor custo-benefício. Enfim, seguindo esse roteiro, com essas perguntas que você deve fazer, você descobrirá que poderá usar software livre em muitas coisas na sua vida, ou na empresa, no seu dia a dia, sem perder na qualidade do que você está fazendo. Então, bom, por fim, eu vou citar algumas curiosidades. Foi constatado que 47,20% dos sites do mundo estão hospedados em software Apache, ou seja, software livre. Mais de 80% dos sistemas DNS no mundo, o BIM, que é o software livre, também. Então, tudo certo, é muito simples, nós estamos, então, finalizando essa primeira parte de conceitos, dessa aula. Agora vamos iniciar a nossa atividade prática. Chegou a hora de montar passo a passo da segunda parte de sistema operacional sobre a formatação e instalação. Determinando qual sistema operacional que você irá utilizar, verifique os requisitos de sistema. Se você decidiu que deseja instalar um novo sistema operacional, você precisará primeiro descobrir qual deles quer usar. Os sistemas operacionais, eles possuem diferentes requisitos de sistemas. Então, se você tiver um computador mais antigo, certifique-se de que ele possa suportar o novo sistema operacional que você vai colocar. A maioria das instalações do Windows, eles exigem pelo menos 1 GB de memória RAM e pelo menos 15 a 20 GB de espaço em disco. Certifique-se, então, de que o seu computador ele seja capaz de acomodar isso. Caso contrário, você precisará instalar um sistema operacional mais antigo, por exemplo, o Windows 7.
Os sistemas operacionais Linux normalmente não exigem tanto espaço e poder computacional quanto os sistemas operacionais Windows, né? Os requisitos variam dependendo da distribuição que você escolher. Por exemplo, o Ubuntu, Fedora no Linux, né? Pesquise a compatibilidade dos seus programas, então, antes. Certifique-se de que o seu sistema operacional que você deseja instalar tenha suporte aos programas que você deseja usar, né? Se você adquirir, se você quiser usar um Microsoft Office para trabalhar, você não poderá instalar, por exemplo, Linux, né? Existem programas substitutos, né, disponíveis, mas a funcionalidade pode ser limitada. Muitos jogos que funcionam no Windows não funcionam no Linux. Então, o número de títulos suportados está aumentando, né? Mas esteja ciente de que caso você seja um jogador, por exemplo, ávido, a sua biblioteca de jogos, ela pode não funcionar se transferida, né, para um outro sistema operacional. Consiga o seu novo sistema operacional, né? Se você comprou uma cópia do Windows em uma loja, você deve ter recebido um disco de instalação, juntamente com o seu código do produto, né? Se você estiver instalando Linux, você pode baixar uma ISO da distribuição, a qual é a partir do site, né, do desenvolvedor. Um arquivo ISO é uma imagem de disco, né, que precisa ser gravada em uma mídia. Uma cópia para um dispositivo USB inicializável. Faça o backup dos seus dados. Ao instalar um novo sistema operacional, você provavelmente vai limpar todo o seu HD no processo. Isso significa que você perderá todos os arquivos do seu computador, a menos que faça o backup deles, né? Certifique-se sempre de que os arquivos importantes eles sejam copiados para um outro local, né? Antes de começar o processo de instalação. Use um HD externo, grave os seus arquivos em DVD, muito importante. Se você está instalando o sistema operacional juntamente o seu sistema existente, você provavelmente não excluirá nenhum dado. Se você já tem um e quer instalar um outro, né? Ainda é aconselhável fazer o backup mesmo assim dos arquivos. Você não pode fazer o backup dos programas, né? Eles precisarão ser reinstalados. Assim que você tiver terminado de instalar o seu novo sistema operacional, então você terá que ter todos os arquivos para reinstalar. Ao ouvir o passo a passo e mesmo assim você não entendeu, não se preocupe. Mais adiante, você vai ver a imagem da instalação assistindo a um tutorial completo e em seguida, após praticar, mesmo assim, se você ainda tiver dúvidas, você poderá recorrer ao material e vídeos explicativos que estão na sala virtual. E antes de montar o vídeo apresentando a instalação do sistema operacional, eu vou passar algumas dicas aqui importantes para serem executadas, tá? No tutorial a seguir, você aprenderá a formatar e instalar o sistema operacional, os mais usados. É importante seguir todos os passos apresentados aqui nas primeiras tentativas, para evitar frustrações, né? Com o tempo, o usuário se sentirá mais à vontade para tentar outras técnicas, né? Recomenda-se também a impressão do material, né, do manual, está disponível na sala virtual para que você possa trabalhar no micro de teste e fazer a instalação ao mesmo tempo, né? É fundamental ter em mãos o CD de instalação do sistema operacional e seus drivers de configuração das placas instaladas no micro, de áudio, de vídeo, por exemplo, né? Esses arquivos, eles são entregues junto com a documentação da sua máquina, né? Quando você compra, no caso de placas on-board, em que os dispositivos estão na placa-mãe, esses drivers costumam estar no CD da placa. Se você utiliza banda larga, não se esqueça também do driver da placa de rede. Sem ele, você não pode conseguir configurar o acesso à internet, que será útil, né, para você prosseguir com a instalação do Windows. Uma dica para aqueles que não possuem seus drivers é acessar o painel de controle do computador e procurar pelo ícone Sistemas. Para usuários do Windows, por exemplo, o Windows 2000, clique na aba Hardware, na parte superior da janelinha e depois Gerenciador de dispositivos. Lá
será aberta uma janela com a lista de todos os componentes do computador. Clique 2 vezes no componente desejado para acessar o dispositivo instalado, clique no dispositivo e depois em drivers. Na parte superior da janela, né, vai aparecer lá a informação. De posse do nome desse dispositivo, já é o suficiente para encontrar na internet através do buscador. Você vai lá e digita o driver, por exemplo, FX5600, por exemplo. Né? Para obter esse driver, você vai pesquisar na internet, vai baixar, deixar pronto. A dica consiste em você fazer uma lista dos principais drivers do seu computador que você vai precisar, né? Rede, vídeo, som, e baixá-los na internet com a ajuda de um buscador. Para usuários do Windows, clique em Sistemas, Gerenciador de Dispositivos, duplo clique em cima do item desejado, vai abrir a janela onde, no canto superior, que você deverá selecionar o driver, né, e vai descobrir então o nome, né, e vai pesquisar na internet para poder baixar. Ok, né? Se você completou com sucesso esses passos, né, fez o backup, adquiriu os drivers que vai precisar, você está pronto então para as próximas etapas, né, que é a formatação em si. Como exemplo, vamos utilizar o Windows 7, um dos sistemas operacionais mais usados, né, da Microsoft. Lançado oficialmente em outubro de 2009. Né? Antes da instalação, você deverá entrar na BIOS e configurá-la para dar o primeiro boot pelo driver do CD, por exemplo. Né? Aperte repetidamente a tecla Delete. Assim que ligar o computador, cada placa-mãe possui uma tela da BIOS diferente, mas no geral são semelhantes na hora de usar. Salve as mudanças e saia da BIOS. No tutorial, né, a seguir, nós vamos tentar explicar passo a passo, detalhadamente, né, para que você possa instalar o seu sistema sem depender de ninguém, né, apenas do seu conhecimento, né, e seguindo as orientações. Note que em alguns momentos trataremos de assuntos que fazem referência mais técnica, né? Caso não tenha entendido alguma parte, não hesite em perguntar e assistir novamente o vídeo. Também é importante lembrar que esse tutorial está considerando apenas a instalação do sistema. Caso tenha outro tipo de dúvida, né, leia o tutorial novamente, né, que lá tem a parte de correção de erros, né, complementares que estão na sala virtual, que você pode estar pesquisando também. Então vamos ver aqui no próximo slide o que é necessário para instalar. O que é necessário para instalar o Windows 7? Antes de seguir com o tutorial, é necessário ter alguns materiais que podem ser facilmente encontrados em lojas de informática ou na internet. Segue a lista que você deve ter. No caso do Windows 7, um DVD de instalação, ou o próprio DVD né, do sistema mesmo. Um pendrive ou um pendrive com 4 GB ou mais, salvo se estiver utilizando o DVD de instalação, né, do Windows 7. Um computador que possa ser formatado, né, você vai precisar. Vamos formatar o computador na instalação do sistema. Então, um outro passo que deve ser observado é ligando os cabos do computador, né? A fonte de energia, vamos verificar os cabos de conectores, né? São verificações que são importantes fazer, né? Com o Windows, nesse caso aqui, nós temos que verificar o monitor, o teclado, o mouse, né? E a verificação também é importante da energia, da fonte de energia. Se você está utilizando um computador novo, aí vai ligar na tomada pela primeira vez, é muito provável que sua fonte de alimentação de energia esteja com o selador de voltagem virado para potência 220. Isso pode ocorrer por vários motivos. É raro, mas existem pessoas que utilizam tomadas 220 em suas residências. Caso o computador tenha sua chave voltada para 115 volts e uma pessoa o conectar em uma de 220, a fonte irá queimar na hora, né? Então, é importante verificar isso também. Então, não esqueça de analisar qual a voltagem, né, do seu computador. Outra questão também, e os cabos de energia que você pode estar verificando, né, antes de começar.
Já temos condições de configurar o setup da BIOS para que o sistema de boot pelo pendrive ou pelo DVD, né, seja inicializado. Isso serve para instalar qualquer sistema operacional no seu computador, não apenas para o Windows, né? Modificar a sequência do boot, do setup do seu computador, significa fazer com que ele dê início, né, pelo local escolhido, seja pelo HD, seja pelo drive do DVD ou pelo pendrive. Nota: cada MOBO, ou motherboard, ou placa-mãe, tem um sistema diferente, sendo necessário a leitura do seu manual para saber qual a tecla pressionar para acessar o seu setup da BIOS da mesma maneira. Em nosso caso, estamos utilizando um MOBO convencional de computadores residenciais. A marca é irrelevante. Neste caso, para acessar o setup da BIOS, utilizamos a tecla Delete do seu teclado. A tecla Delete é uma das mais utilizadas para acesso ao setup da placa-mãe. Mas algumas marcas utilizam a tecla ESC, ou F2, F12, F10, além de outras. Por isso é importante que você leia o manual antes de começar, né? Para acessar o seu setup da BIOS, da sua placa-mãe, basta ligar o computador pressionando a tecla referente ao seu acesso. No nosso caso, que é o Delete, né? Vamos revisar alguns passos. Bom, revisando aqui, passo 1. Primeiramente, conecte o pendrive à porta USB do seu computador ou drive de DVD. O segundo, se for o caso, a gente seguir dessa forma, né? Liga o computador pressionando a tecla de acesso ao seu setup. Terceiro, já dentro do setup, utilize as setas do seu teclado para encontrar o setor de configuração de boot da sua placa-mãe. No quarto passo, dentro do setor de boot, verifique se a placa-mãe dá suporte à prioridade de discos. Como você pode notar na imagem acima, a placa que estamos configurando tem a opção Hard Disk Drives, né? Essa opção ela está configurada para que o HD seja o dispositivo primário. Para isso, você pode modificar para que o pendrive seja o dispositivo primário ou o drive de DVD. Então, vai depender de como você vai escolher. A tecla de mais ou a tecla de menos, né, pode modificar a prioridade dos discos. No passo 5, depois que você escolher a prioridade dos discos, vá até a opção Boot, Device Priority, e coloque o pendrive, né, na primeira posição, né? O passo 6, em seguida, pressione o ESC algumas vezes, até que você seja perguntado se deseja salvar as alterações. Escolha Yes ou Y, né? E a configuração está pronta. Então, isso é apenas um modelo, um exemplo que você pode estar seguindo aí também. Lembrando que nós temos o manual e o vídeo que vamos assistir, que vai orientar você no passo a passo. Agora que a configuração já está pronta, né, vamos supor, a instalação do seu Windows vai inicializar normalmente e você vai poder seguir os passos de instruções. Bem, pessoal, para ajudar, né, nós vamos assistir agora um vídeo de como você instalar um sistema operacional para você começar a desenvolver as suas atividades práticas, né? É um vídeo que é do portal de formatar o PC. Então, pessoal, agora nós vamos praticar, né? Eu espero contar com a colaboração de vocês, né, e a participação de todos, né, e para que possam praticar na sala de aula, tá? Bons estudos e até breve!